Estamos gravando, então nós vamos começar a defesa de dissertação de mestrado ah, do candidato Rafael Nunes, né? Então a banca, eu queria agradecer a presença da banca, que ela é composta pelo professor Carlos Eduardo Ribeiro de Mello, que coloca o nome inteiro lá na imagem, que é muito bom para esses eventos, o professor Jano Moreiro de Souza, e eu tenho que perguntar se todos concordam com a gravação, então vamos passar pelo candidato e pela banca em ordem alfabética, e todos dizem só que eu concordo com a gravação. Então, Rafael, por favor. Concordo. Carlos. Concordo com a gravação. Jano, por favor. Concordo com a gravação. E eu, orientador, concordo com a gravação também. Todos também, orientador e aluno, também já enviaram um documento por registro nesse sentido. Bom, Rafael, por favor, coloca aí a sua apresentação. Agradecemos também a presença dos colegas aí do Rafael. Então, vou fazer uma pequena apresentação do Rafael. Ele é nosso aluno dessa geração pandemia aí, que ficou. É funcionário do INPI, fez em tempo parcial, né? E trabalhou com as patentes que ele encontrou lá no INPI. Então, Rafael de Santana Correia Nunes, são 10 horas e 3 minutos, ele tem até 50 minutos para fazer a apresentação. Pode começar, Rafael. Boa sorte. Ok, obrigado pela introdução. Obrigado, Jano, obrigado, Carlos, pela participação na banca. Eu vou apresentar o trabalho de pesquisa que foi feito para solucionar um problema dentro do INPI de distribuição de patentes. Então, é uma distribuição de pedidos de patentes em português. Bom, a gente vai passar por um contexto geral, o que é uma patente, o que é esse problema de distribuição, por que ele existe, qual é o problema acadêmico que foi tratado, um pouco do que foi recuperado da revisão da literatura, qual foi a proposta, os experimentos que eu fiz e a que conclusão eu cheguei. Bom, dentro do contexto geral do trabalho, o que vem a ser patentes? Bom, segundo o site do próprio INPI, isso na verdade vem da definição que está na lei, mas esse texto aqui especificamente eu trouxe do site do INPI. É um direito temporário concedido pelo Estado de impedir terceiros de explorar economicamente produtos e serviços em troca da novidade em nível mundial, inserida em uma inovação não óbvia a um técnico no assunto, e que possa ser reproduzida por terceiros. O objetivo é ter valor econômico, dar valor econômico a uma invenção. Então, o que é patenteável? Nem tudo se pode patentear. Tem uma lei, como eu tinha dito antes, que é a Lei 9.279, e no artigo 8 ela fala que é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, novidade quando não está compreendido no estado da técnica, e o estado da técnica é tudo que se conhece sobre o assunto por qualquer meio até o momento em que aquilo está sendo depositado. Vale essa apresentação aqui, por exemplo, ou uma apresentação pública, uma palestra, qualquer tipo de comunicação funciona como estado da técnica. No caso do INPI, funciona inclusive as patentes que estão em sigilo dentro do INPI. Também precisa ter atividade inventiva, e isso vem a ser, na avaliação de um técnico no assunto, aquela inovação, aquela invenção, ela não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. E também precisa ter uma aplicação industrial. O que está sendo inventado, patenteado, ele precisa ter valor comercial. Uma indústria precisa querer produzir aquilo, ou utilizar o método, o processo. Isso gera um problema porque alguém tem que avaliar se um pedido de patente apresenta os requisitos de patenteabilidade. Então, no Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, faz essa avaliação. E dentro do INPI, existem 19 áreas técnicas que fazem essa avaliação. Isso gera um outro problema, que é o problema de, uma vez recebido o pedido no INPI, quem vai
qual área vai fazer a avaliação daquele pedido. Então, ele precisa ser distribuído. Então, cada área de exame é responsável por um conjunto de símbolos IPC. E aqui entra uma nova questão. IPC vem de International Patent Classification, ou Classificação Internacional de Patente. Toda patente ou pedido de patente recebe um conjunto de símbolos. Pode ter um símbolo só ou pode ter vários. Não tem limite para a quantidade de símbolos que aquela patente vai receber. E aqui isso identifica de que área é, que tipo de produto se trata. É uma classificação para permitir a busca do que já existe. Esse diagrama foi retirado de um manual de utilização dessa classificação de patentes, e é uma classificação em 5 níveis. Eu vou mostrar logo direto um exemplo. Se você tiver um símbolo, por exemplo, H01B904, deixa eu ativar aqui as ferramentas de destaque, que vai ficar mais fácil de ver. Esse símbolo aqui, o H tem a ver com eletricidade. Quando é o H01, significa que são elementos básicos de eletricidade. Nesse caso, são cabos de energia e são cabos do tipo concêntrico. Então, nesse caso específico, a área que faria a análise de um pedido classificado dessa forma seria a DIFEL, que vem a ser a divisão de patente de física e eletricidade. Então, esse é o trabalho que precisa ser feito. Uma vez recebido o depósito de um pedido de patente, que área vai fazer a análise dela? E a solução começa pela IPC. Parte dos pedidos que chegam no INPI, eles já vêm classificados, porque são pedidos que já foram depositados em outro escritório de patente e está sendo depositado no Brasil também. Esse direito, a patente, ele é um direito limitado ao país. Então, depositar no Brasil não significa que você tem patente nos Estados Unidos. Você precisa depositar lá também. Porém, quando você deposita num país, isso vale para o estado da técnica para qualquer país. Então, você não pode usar a patente que está registrada no Brasil e correr para registrar nos Estados Unidos, por exemplo. Isso não é possível. Bom, quem distribui os pedidos dentro do INPI? No passado remoto, o volume de pedidos era pequeno, uma pessoa lia o pedido e decidia para que área ir. Num passado já mais recente, isso já tinha sido automatizado num produto chamado e-distribuidor, que era uma rede neural que fazia essa distribuição. E hoje em dia já é o fruto deste trabalho que está lá no INPI funcionando. Eu chamei de Application Router versão 1. Por que precisou do Application Router versão 1? Por que precisou dessa pesquisa que foi feita? Aproximadamente 7.000 pedidos de patente, isso, no momento do início da pesquisa, o levantamento indicou isso. Mais para frente a gente vai ver que esse número é até maior. Mas estimava-se que 7.000 pedidos, eles eram feitos e chegavam para o INPI sem IPC. Então, era o tipo de pedido que precisava ser roteado. O e-distribuidor, na época, estava errando 70% da distribuição. Então, isso significa que aproximadamente 4.900 pedidos geravam retrabalho. Ia para uma área, o camarada começava a analisar, entendia que não era da área dele e tinha que mandar para outra área. E isso gerava, obviamente, frustração também no examinador. Bom, isso gerava aproximadamente 1.200 horas de desperdício de um examinador. Num cenário em que a gente tem um estoque de patentes a serem analisadas, que no ambiente do INPI a gente chama de backlog, e um número de pedidos depositados que tende a crescer ao longo dos anos. Além disso, o mapeamento do código IPC que uma área atende, ele pode variar ao longo do tempo. A IPC ela é atualizada todo ano. Podem surgir novos símbolos e símbolos podem ser retirados também de circulação. Então, isso faz alterar o mapeamento. E aí você precisa retreinar, porque vai começar a errar. E o e-distribuidor não podia ser treinado novamente. Ele foi feito com uma tecnologia que não era do INPI, proprietária, com licença, que a gente não tinha e não podia fazer um retreinamento. Então,
era necessário criar um novo produto. E aí o objetivo geral era justamente ter um artefato que pudesse substituir o distribuidor, obviamente aumentando a performance, o desempenho da distribuição. E o objetivo específico, justamente ter uma acurácia superior ao distribuidor, ser baseado em biblioteca livre e permitir novos treinamentos ao longo do tempo. Bom, isso é que tipo de problema no mundo acadêmico? Dentro já da revisão da literatura, quando você tem dados, você pode utilizar da ciência de dados, e especificamente do processamento de linguagem natural, para converter texto em números, e aí você passa a ter um problema de predição, você tem um conjunto de informações que pode te levar a uma classificação. Usando o aprendizado supervisionado, pelos dados que a gente já tem, a gente cai num problema de classificação de textos. Então, eu tenho textos para os quais eu entrego uma classificação. No caso aqui, a classificação é a área que vai ser responsável pelo exame. Então, isso leva a algumas questões de pesquisa. Que técnica de extração de feature, eu vou falar do que é feature mais à frente, eu vou usar? É conveniente fazer uma redução de dimensionalidade? Que algoritmo eu vou utilizar na minha solução? Que configuração de hiperparâmetro eu vou usar no meu algoritmo? E qual é a acurácia que eu posso esperar dessa nova solução? Bom, da revisão da teoria, a gente tira alguns conceitos básicos. Então, o que são problemas preditivos e como é que eu lido com eles, por exemplo, para poder resolver o meu problema de classificação de texto. Que tipo de abordagem eu vou usar para tratar do texto? No caso, eu usei o Bag of Words. Eu vou explicar mais à frente do que se trata. Resumidamente, o nome é Bag of Words porque você não leva em consideração a vizinhança da palavra. Que palavra vem depois, que palavra veio antes de uma determinada palavra. Você simplesmente pega todas as palavras, é como se você colocasse num saco e tira algumas características daquele texto a partir das palavras que existem nele, da quantidade de vezes que ela aparece e do peso relativo dela em relação aos outros documentos do conjunto de documentos que você tem. Outra coisa que foi retirada da revisão da teoria é que algoritmos estão disponíveis, principalmente os algoritmos que já estavam implementados nas bibliotecas livres que eu estava monitorando, e como lida com feature. Como é que eu transformo texto em número. As features aqui são os dados que a gente coloca no algoritmo para que ele aprenda. Bom, durante a revisão, eu passei por alguns trabalhos que são relacionados com esse trabalho, principalmente para entender a tarefa específica de distribuição e que tipo de métrica os trabalhos utilizavam. Então, na tarefa específica de representar uma patente em texto, por exemplo, foi recuperado da literatura que o TF-DF é uma técnica que é utilizada de fato nos trabalhos e no dia a dia. TF-TF vem de Term Frequency Inverse Document Frequency. Então, mais para frente eu vou explicar melhor do que se trata. É uma maneira de converter o texto, a palavra e a quantidade de vezes que a palavra aparece, a frequência do termo, ponderando ela pela quantidade de documentos onde ela aparece, dentro de um conjunto de documentos. Esse trabalho usou um algoritmo que não foi utilizado no meu trabalho, mas introduziu a métrica de acurácia, já dando uma certa referência do que poderia ser esperado como acurácia. Um outro conjunto de trabalhos divulgou um trabalho que era exatamente o mesmo, só que feito pelo Escritório Europeu de Patentes. EPO é de European Patent Office. Lá dentro eles fizeram esse trabalho e lá dentro, inclusive, eles usaram uma outra métrica, que é o F1 Score, e tiveram um resultado de 50% no F1 Score. Uma outra informação é que eles usaram o texto do resumo para fazer isso. Também é referência para o meu trabalho depois. Outra referência foi de onde eu tirei o processo geral de classificação,
como é que eu saio do texto e chego num classificador, né, que é um algoritmo treinado e configurado para fazer a classificação. Esse trabalho também deixou claro que é difícil extrapolar de um conjunto de dados para outro. Eu pego um algoritmo KNN, treino num conjunto de dados e chego numa determinada acurácia. Usar o KNN num outro conjunto de dados não necessariamente vai chegar na mesma acurácia. Isso é intuitivo, mas foi demonstrado. SVM e KNN foram utilizados novamente, e aqui surge uma informação que veio a se confirmar nos experimentos depois. O SVM funcionou melhor do que redes neurais para o conjunto de dados que eu tinha. Durante a revisão da literatura, também recuperei que existem, ou existiram, na verdade, conjuntos de dados relativos à patente para fazer trabalho acadêmico, mas em 2001, o site da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é a WIPO, né, a sigla em inglês é World Intellectual Property Organization, ela publicava conjuntos de dados baseados nos dados que ela coleta dos escritórios ao redor do mundo que participam desse organismo. Inclusive, este organismo é o organismo que organiza a IPC. É a WIPO que publica todo ano uma revisão da IPC. Além disso, esse mesmo organismo tem um site que chama IPCCat, que hoje em dia funciona com rede neural, que ajuda a classificar textos. Não é exatamente o tipo de problema que a gente resolve, porque a gente vai distribuir para um conjunto muito menor de áreas. Vale a pena falar também que a classificação IPC toda tem um conjunto de aproximadamente 80 mil símbolos. Então, isso significa que se eu for classificar na IPC, eu vou ter que classificar levando em consideração 80 mil classes. E, obviamente, não existem exemplos suficientes para todas elas. O que o IPCCat tenta fazer é justamente resolver esse problema, que é bem maior do que o problema que foi tratado aqui nesse trabalho. Mais recentemente, agora em 2001, saíram trabalhos falando de outras arquiteturas de rede neural, transformador, BERT, esse tipo de coisa. E um trabalho específico publicado em Portugal utilizou o TF-DF para trabalhar com patentes em português, se bem que foi o português de Portugal, usando o SVM e comparando com o BERT. Eu basicamente fiz a mesma coisa aqui e eu cheguei num resultado um pouquinho diferente. Esse trabalho chegou no resultado de 4%, que o BERT era 4% melhor no conjunto de dados dele. No meu caso aqui, o BERT não foi melhor, mas eu não consegui identificar no trabalho qual foi a versão do BERT que foi utilizada. Existem duas, eu usei a mais simples, eles podem ter usado a mais completa. Bom, qual foi a metodologia adotada? Uma metodologia em 5 etapas. A etapa de definição de objetivo, ela está cumprida nessa primeira parte da apresentação. A gente precisa criar um artefato que substitua o distribuidor que estava lá com uma acurácia melhor do que ele estava apresentando. Nós vamos fazer 2 ciclos englobando as tarefas de desenvolvimento, demonstração e avaliação, e a comunicação está sendo a dissertação de mestrado e essa apresentação que está aqui. Essa metodologia é uma metodologia que pode começar em qualquer uma das etapas aqui, e nesse caso a gente está começando aqui pela definição dos objetivos. O primeiro ciclo teve o objetivo de provar que era possível pegar bibliotecas livres e usar com bom desempenho. Responder algumas perguntas também. Eu uso unigrama, uso bigrama, não uso nada disso, explico depois o que se trata, né? Vou explicar agora para ser mais rápido. Dentro do texto, você tem as palavras, e como eu disse, a gente usa bag of words, a gente não leva em consideração a vizinhança da palavra. Mas eu posso usar conjuntos de palavras, uma palavra seguida da outra, e eu uso isso como se fosse uma palavra. Esse é o bigrama. Pode ser trigrama, e isso, na verdade, não tem limite, só que, obviamente, isso aumenta o custo do
do processamento, principalmente da extração de... Vocês estão vendo? Sim, sim. Não, é porque a minha tela fechou Sim. aqui e já voltou, desculpa. Vou continuar aqui. Positivo operando. Ok. Outra dúvida que eu tenho, que tinha no momento, eu tenho um conjunto de dados de 360 mil exemplos. Eu não vou treinar cada um dos algoritmos com os 360 mil exemplos para saber qual deles é o melhor. Então, eu vou pegar um pedaço desse banco de dados, vou treinar cada um deles, ver quem é que tem o melhor, e aí depois eu treino esse melhor com todo o conjunto de dados. Para isso precisa ser possível, né? É preciso que se mantenha a distância relativa entre eles, pelo menos. Então, isso era uma dúvida. E, justamente, se diferentes algoritmos vão levar a diferentes acurácias. Isso é intuitivo, mas também não está garantido. Eu poderia usar vários algoritmos e todos eles chegarem ali perto de 50% e nenhum deles tem muita vantagem em cima do outro. Uma vez superado o primeiro ciclo, demonstrando que é possível, aí sim a gente vai trabalhar em, vamos melhorar agora a acurácia média da distribuição. E aí a pergunta fundamental é se dá para aumentar. O estado da arte era o BERT, então a gente precisava comparar com esse estado da arte. E dentro do trabalho lá do EPO, eles fizeram uma avaliação com a classificação manual. E os especialistas classificando manualmente chegavam numa acurácia que era um pouquinho maior que 80%. Então, a pergunta aqui é, eu consigo chegar em 80% de acurácia com um método automático? Bom, entrando, de fato, nos experimentos, na fase de desenvolvimento, o pré-processamento, se me desculpem o texto pequeno, mas são 3 etapas de pré-processamento que vão transformar tudo em minúscula, tirar caracteres que não fazem parte do idioma português e garantir que todo mundo está com o mesmo formato. Depois tem uma etapa de tokenização. Eu vou transformar as palavras do texto em uma coisa que eu vou usar depois para converter em feature. E eu estou chamando de coisa porque agora palavras que são verbos conjugados em tempos e pessoas diferentes, por exemplo, vão ser reduzidas ao radical do verbo, para eu diminuir a quantidade de palavras e diminuir também a chance de que um novo exemplo não tenha uma palavra que um novo exemplo tenha palavras que não estão no meu conjunto conhecido de palavras. Reduzindo isso aos radicais, eu aumento a chance diminuo a chance de não ter no vocabulário. Nesse momento, eu usei uma combinação do título e do resumo e, de novo, desculpe o tamanho da letra, mas aqui o que eu estou dizendo eu vou extrair feature usando TF-DF e, na sequência, eu vou fazer uma redução de dimensionalidade usando redução de valores, decomposição em valores unitários, que no jargão do processamento de texto chama de Latent Semantic Analysis, LSA. E nessa fase aqui, nesse experimento, isso foi calculado separadamente. Foram 20 dimensões para o título e 30 dimensões para o resumo. E depois essas 20 e 30 dimensões foram concatenadas numa tira de 50 dimensões, que aí alimentou vários classificadores. Eu usei só 1000 exemplos para fazer esse experimento, usando a configuração padrão de cada um dos algoritmos. Isso gerou uma tabela com um ranking, onde o Naive Bayes ficou em primeiro lugar. Na época, eu ainda não sabia que isso era provavelmente isso não estava certo. Provavelmente a quantidade de exemplos que eu usei era uma quantidade pequena demais, mas no primeiro momento eu não sabia disso ainda. O SVM ficou em segundo lugar e o Multilayer Perceptron ficou em terceiro. Aqui vale lembrar que o E-distribuidor era uma rede neural, é uma rede neural. E o Multilayer Perceptron também. Então, naquele momento, eu preferi utilizar o Multilayer Perceptron
apesar dele não ser o segundo colocado, porque era similar. Era o início. Esse primeiro ciclo, inclusive, foi o ciclo onde eu aprendi a programar Python, aprendi a usar scikit-learn, assim, teve um monte de outros desafios além da pesquisa propriamente dita. Então, um segundo ciclo na verdade, dentro do processo de construção da solução, agora a gente está na etapa de demonstração. Eu identifiquei quais eram os algoritmos que eu ia trabalhar, Naive Bayes e Multilayer Perceptron. Agora, eu vou treinar esses dois algoritmos com o meu conjunto de dados completo. Fiz uma alteração na maneira como extrai as features. Agora, eu vou continuar calculando o LSA independente, só que agora são 200 dimensões para o título e 800 dimensões para o resumo. De novo, concatenando numa tira de 1000, e essas são as features que vão alimentar o classificador, o algoritmo, né, que depois de treinado vai virar o classificador. Então, 360 mil exemplos foram apresentados, 80% foram utilizados para treinar, 20% utilizados para testar durante o próprio processo de treinamento. Nesse caso aqui, eu ainda não estava usando validação cruzada, o cross-validation, que eu vou falar um pouco mais à frente. Novamente, não alterei os parâmetros do algoritmo. E isso gerou um novo conjunto de informações para efeito para ter uma referência, né, de tempo. O TF-DF é o que custa mais para ser feito. No caso do resumo, foram quase 12 horas para fazer esse cálculo. E os algoritmos, depois esse trabalho está dentro do INPI. Eu trabalho numa área de projetos especiais. Quando eu entrei nessa área, o chefe dessa área tinha mapeado essa necessidade. Olha, nós temos um distribuidor que não está performando bem. A gente precisa consertar isso. Então, esse trabalho foi um trabalho motivado pelo meu chefe na época, o Jaime. Inclusive, obrigado. Então, como brincadeira, a gente deu nomes para os algoritmos quando a gente chegou no final. Então, Falcon 9 foi o menos bom deles e o Falcon Heavy foi o que teve a melhor performance, que foi o Multilayer Perceptron, e a gente estimava um desempenho de 58% de acurácia média. De novo, está aqui como informação, só que foram quase 4 horas para treinar o Falcon Heavy. E a etapa de avaliação do processo, da metodologia, nesse caso, a gente colocou efetivamente para funcionar. Hoje em dia, é o que está lá no INPI funcionando, fazendo a distribuição dos pedidos. Então, em abril de 2018, ele foi colocado em produção. Em junho de 2019, eu fiz uma coleta de dados para ver como é que estava a distribuição. Eu não repeti esse processo ainda, a gente já teve 2020, 2021, mas, infelizmente, não foi possível eu fazer essa análise para apresentar aqui. Mas, em 2019, aquela estimativa que era de 7 mil pedidos já tinha virado 11 mil. E desses 11 mil, o Application Router, ele roteou corretamente 56%. O distribuidor, obviamente, não fez a distribuição, mas foi feita uma simulação e ele teria distribuído corretamente só 29%. Então, menos ainda do que os 30%. Então, isso fez uma redução de desperdício da ordem de 3 mil pedidos. 3 mil pedidos a menos foram roteados erradamente. Isso está lá ainda gerando benefícios. A matriz de confusão é uma maneira que a gente tem de comparar a performance. Um classificador perfeito teria só a diagonal. E o distribuidor, você pode ver que ele tem bastante azul nessa parte aqui, e tem azul também nessa parte aqui. Isso significa que ele está classificando de maneira errada. Comparado com o Falcon Heavy, que ainda tem algumas coisas azuis aqui do lado, é bem menos azul. E a diagonal está bem mais marcada. Então, de fato, é fácil visualizar. Os números não estão visíveis, mas a ideia aqui é ter uma ideia visual mesmo, uma cor. Bom,
Provado o conceito e aferido que, de fato, a gente está fazendo a distribuição com quase o dobro do desempenho de antes, agora vamos ver se a gente consegue melhorar. O processo foi basicamente o mesmo, só que agora é feito um outro teste. Lá no primeiro ciclo, quando a gente fazia a tokenização, palavras que são consideradas stop words no idioma foram retiradas. E o que vem a ser stop words? Bom, verbos de ligação, artigo, preposição, esse tipo de coisa é palavra que está em todos os textos e ela não serve para distinguir um texto do outro. Então, ela não tem valor para classificação, ou tem muito pouco valor para classificação. Então, elas são retiradas, elas foram retiradas lá naquele processo, e aqui também, só que aqui a gente tentou uma outra coisa. Dado o conjunto de textos, eu posso ter uma palavra que se repete muito em todos eles. Quase todo pedido começa com essa é uma invenção. Quase todo pedido tem lá é um processo para. Então, esse tipo de coisa precisou ser avaliada. E eu fiz um estudo primeiro nos dados para saber se isso de fato acontecia, se repetia muito. E, apesar de parecer que se repete, ela não se repete em mais de 95% dos documentos. E aí eu fui fazendo testes para trás para ver onde ela começava a se repetir muito. E eu cheguei a 5% de repetição, ou seja, se uma palavra se repete em pelo menos 5% dos documentos, tire essa palavra do conjunto de palavras que você vai ter no seu vocabulário. Bom, com 5% eu comecei a separar 100 palavras. Então, num universo de mais de 300 mil, eu estava tirando 100. Para não ficar capenga o estudo, eu mantive 2 valores para a frequência máxima, que eu vou mostrar depois quais são. Mas a verdade é que na hora que rodou, ele não estirou nenhuma palavra, porque nenhuma palavra se repetia mais do que 95% das vezes, do que 95% dos documentos. Nesse ciclo, eu já avaliei se, vem cá, eu consigo fazer a distribuição olhando só para o título? Eu consigo fazer a distribuição olhando só para o resumo? Ou eu, de fato, tenho que juntar título e resumo? Tem benefício nisso? E a outra coisa é, eu, de fato, preciso fazer redução de dimensionalidade ou eu posso parar no TF-DF e usar o TF-DF como feature? Então, esses testes foram feitos nesse segundo ciclo. Agora, eu já usei validação cruzada. Então, você pega o conjunto de dados, todo o conjunto de dados é apresentado para treinamento. Nesse caso aí, como o conjunto de dados que foi apresentado foi um conjunto de dados reduzido ainda, ele só foi dividido em 3 folds. Então, duas partes do conjunto de dados eu uso para treinar e uma terceira parte eu uso para testar. E depois eu vou variando qual é a parte que é de teste, e no final eu usei todo o conjunto de dados para treinar e todo o conjunto de dados para testar. No meu caso, eu estava usando uma ferramenta que me permitia, além disso, testar ajustes de parâmetros diferentes para os 3 algoritmos que eu estou trabalhando. Eu usei 3 valores diferentes de conjunto de dados, 1.000, 2.000 e 5.000 exemplos. As frequências máximas eu usei com 5% e com 95%. No caso dos algoritmos, foram testados 16 combinações de hiperparâmetros, né? O Naive Bayes não tem ajustes, então é só uma vez mesmo o Naive Bayes. O Multilayer Perceptron, 2 variáveis, e essas 2 variáveis com 3 valores em cada uma delas, são 9 possibilidades. No caso do SVM, são 2 variáveis também, mas aí uma é booleana, é sim ou não, e a outra, 3 valores também, são 6. Então, esse experimento gerou mais de 1.700 valores que precisaram ser mapeados depois para chegar numa conclusão. E a etapa de validação, essa etapa é nova, no ciclo anterior não teve validação. Como eu estou trabalhando num conjunto de dados, agora, isso faltou falar lá atrás. No primeiro ciclo, eu usei dados do INPI, dados internos e que eu não posso divulgar, porque incluem algumas patentes que estão em sigilo.
para que esse trabalho pudesse ser avaliado, refeito, estudado pela comunidade acadêmica, eu decidi criar um conjunto de dados com dados do INPI. O INPI publica toda semana uma revista da propriedade industrial. Essa revista ela é publicada em formato texto e PDF. Então, eu peguei o texto, processei o texto e gerei um dataset com título, resumo e a classificação IPC. E uma outra informação que eu trouxe do INPI, que eu estou autorizado a publicar junto com o dataset, é a tabela de mapeamento. Que IPCs cada área atende. E com isso eu consigo montar um dataset que tem o título, o resumo e a área que vai analisar aquele título e resumo. Com isso, eu fiz o treinamento deste segundo ciclo. E esse é um conjunto de dados que tem 340 mil, tinha na primeira versão dele, 340 mil exemplos. Eu tirei 1.000, 2.000 e 5.000, sobrava muito exemplo ainda, e eu peguei mais 1.000, mais 2.000, mais 5.000 para fazer a validação do treinamento que foi feito. Porque usando a validação cruzada, no final do treinamento, quando eu acho qual é o algoritmo, a configuração do algoritmo que tem a melhor performance, eu pego todo o conjunto de dados que está disponível e treino de novo esse algoritmo. E aí eu tenho um classificador, teoricamente, com a melhor configuração dentre as configurações que eu dei para ele testar. E esse vai estar treinado com todo o dado, então eu não consigo saber qual é a expectativa de acurácia num conjunto de dados novo. Então, essa validação serve para isso, para eu poder estimar qual é a expectativa de acurácia num conjunto de dados novo. Aqui, vale dizer que não tem exatamente 1.000, 2.000 e 5.000 exemplos. Eu sorteio dentro dos 340 mil, 1.000 que vão para treinamento, sorteio novamente mais 1.000 sem podendo não pegar os anteriores, ou melhor, podendo pegar os anteriores, e se houver colisão, aí eu não uso esses exemplos. Então é 1.000 para menos, e quase sempre não tem colisão, então eles vão estar quase sempre com 1.000, 2.000, 5.000 mesmo. Isso gerou um conjunto de valores que eu botei num gráfico para identificar o seguinte: o texto, o resumo, e o texto e resumo, qual deles gera a melhor acurácia? Então, se a gente olhar aqui em cima, a gente vai ver que, como esperado, o título e o resumo têm, de fato, uma acurácia melhor. Nesse caso aqui, 5% melhor. Desculpa. Esbarrei, não. Então, isso daqui serviu para definir que, bom, o meu classificador, quando eu for treinar a versão final, eu vou usar título e a combinação do título com o resumo. E na variável, na identificação de qual é a frequência máxima das palavras, eu cheguei à conclusão de que basta manter a configuração padrão. Perceba aqui que a diferença é muito pequena, mas ainda é uma diferença. Bom, um outro experimento para identificar, bom, e qual é o algoritmo que eu vou usar? O procedimento foi basicamente o mesmo, só que para reduzir o custo do treinamento, eu usei somente o resumo. Mantive ainda TF-DF e LSA, porque eu ainda não tinha certeza de qual dos dois era melhor. Agora, eu vou trabalhar com um conjunto maior de dados do treinamento, então eu aumentei o número de divisões da validação cruzada para 5. E aí trabalhei com 10.000, 15.000 e 20.000 exemplos, somente com a frequência máxima que já tinha sido selecionada antes. Os algoritmos mantive todas as configurações de hiperparâmetro deles. E, de novo, o retreinamento com todo o conjunto de dados e o teste com uma quantidade equivalente à que foi utilizada para treinar. Esse já gerou um conjunto menor, mas ainda assim quase 500 valores diferentes. E no final, ordenando pela coluna aqui de validated, o validated mean accuracy é a acurácia média depois da validação, né?
Ordenando por essa coluna aqui, a melhor que eu consegui foi essa de 57%. Isso lembrando que eu estou trabalhando com até 20 mil exemplos para treinar o algoritmo. E é o SVM utilizando o TF-DF. E o segundo colocado foi o Multilayer Perceptron com o LSA. Se bem que a diferença aqui é muito pequena. Ok? O SVM com LSA assim, poderia ser utilizado no lugar do Multilayer Perceptron. Então, nessa etapa do desenvolvimento do segundo ciclo, chegou-se à conclusão de que eu ia trabalhar mesmo com SVM, com Multilayer Perceptron, um com TF-DF e o outro só com LSA. E aí eu parti para fazer o treinamento com um conjunto de dados total. Nesse momento, eu me dei conta de que o conjunto de dados só tinha dados até 2014. Quando eu fazia a extração dos dados lá da RPI, eu recolhia aproximadamente 600 mil pedidos. Só que desses 600 mil pedidos, 300 mil só tinham o título e o resumo. A maioria deles não tinha o resumo, porque o INPI parou de publicar o resumo a partir de 2014. Então eu tive que usar um outro serviço do Escritório Europeu de Patentes para puxar o resumo, porque esses dados são transmitidos para o Escritório Europeu e para a OMP. OMP é a WIPO, só que em português, né? A Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Então eu tive que fazer uma segunda versão do conjunto de dados. E essa versão chegou a 385 mil exemplos, mas ela ainda não está sendo utilizada aqui. Aqui eu estou usando a versão de 340 mil, 90% para treinar, e aí eu vou usar 10% para validar. Essa alteração nos percentuais tem a ver com a comparação que eu vou fazer também com o BERT. Nessa etapa aqui, eu estou treinando o Falcon Heavy, eu já sabia que o SVM tinha a melhor performance, então eu já chamei de Falcon Heavy. Depois eu fiz a mesma coisa com o que eu chamei de Falcon 9. E treinei também o BERT. E no caso do BERT, a implementação dele estava treinando com 80% e durante o treinamento usava 10%. Tá legal. Eu estou chegando no fim. Acho que vai dar certo. No caso do BERT, são dois parâmetros que foram avaliados, a taxa de aprendizado e a sequência máxima. Essa sequência máxima também foi extraída de uma análise que foi feita nos dados, para ver qual a distribuição de tamanhos Aqui só trabalhei com resumo, então qual a distribuição de tamanho do resumo, a mediana, e aí a média, na verdade, e aí eu fiz a conta com o 199 é a média mais o desvio padrão, e o 337 é a média mais 3 desvios padrões, 6 sigma. Isso gerou um outro conjunto uma tabela de desempenho, onde eu cheguei em uma acurácia esperada de 65% no caso do SVM, 60% no caso do Multilayer Perceptron e 58% só no caso do BERT, lembrando que eu usei o Bayes, eu não usei o BERT Large. E esse já levou bastante tempo para treinar, foram 5 horas. No treinamento que eu fiz usando 337 tokens de sequência máxima, já foram 9 horas de treinamento. Bom, depois eu tenho que fazer também uma análise, uma etapa de avaliação. Bom, beleza, eu cheguei qual é o algoritmo, eu treinei o algoritmo com os dados que eu tenho, mas qual é a acurácia esperada para dados novos? Como eu tinha feito a versão nova, perceba que eu falo aqui em NPI-BR versão 1 e NPI-BR versão 5. Depois eu conto por que salta tanto. Mas a versão 5 tem 385 mil exemplos, a versão 1 tem 340 mil, a diferença a diferença é, né, o conjunto de exemplos que foi recuperado do EPO. Então eu usei esses exemplos para fazer a avaliação do treinamento que foi feito antes.
E aí, quando faz isso, a acurácia tende a cair, porque eu estou trabalhando com dados que ele não conhece. Então, de 65 veio para 62 e a outra baixou para 56. Bom, concluindo. No ciclo 1, bibliotecas livres têm um bom desempenho? Sim, eu usei scikit-learn e cheguei a 56%. N-grama, unigrama, bigrama, eu não testei de fato isso durante esse trabalho aqui. Eu já havia feito um trabalho anterior, que está disponível, tem um link aí, inclusive, que leva para o GitHub, onde está isso. E lá sugere que o unigrama funciona melhor. Não há um ganho muito grande de acurácia quando se trabalha com bigrama nesse conjunto de dados aqui, né? E o aumento no custo de levar em relação ao tempo para treinar e o tempo para extrair feature é muito grande. Então, eu preferi não mexer nisso nesse teste, nessa pesquisa. Bom, retirar stop word ou não? Não foi testado no primeiro ciclo, tá? Eu estou falando aqui das conjecturas do primeiro ciclo. Experimentos em pequenas amostras, eles servem, porém, 1.000 amostras num conjunto de dados de 360 mil, realmente foi muito pouco. Não é à toa que o Naive Bayes ficou em primeiro na primeira avaliação e ele perdeu o posto de primeiro colocado na sequência quando aumentou a quantidade de dados. Então, dá para fazer, mas tem que tomar cuidado para não reduzir. Acho que o Rafael caiu, Eu né, acho que o galera? Rafael caiu. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação. Interrompe para ele voltar. Então houve uma interrupção na defesa, porque caiu a rede do candidato, então a palavra agora volta ao candidato. Ok. Desculpa, eu não sei exatamente o que aconteceu, o computador simplesmente desligou e demorou o tempo que levou para eu conseguir ligar novamente. Mas vamos retomar aqui já estamos nos terminando, né? Fazendo a conclusão. Então, eu agora estou fazendo a revisão de que conclusão eu cheguei em cada conjectura que foi levantada para cada ciclo. Então, no caso das stop words, no ciclo 1 não foi testado, diferentes algoritmos levam realmente a outras acurácias, e no ciclo 2, a pergunta de se a gente pode ou não elevar a acurácia média a partir do Application Router versão 1 agora, que aparentemente sim. Eu digo aparentemente porque o Application Router versão 2 não foi implementado ainda e, portanto, eu não tenho como saber, o teste não foi em vivo ainda. Foi um teste in vitro agora e, aparentemente, a gente pode esperar pelo menos 10% de aumento. Na comparação com o BERT não foi melhor do que a solução com SVM e, por enquanto, a gente ainda não conseguiu chegar em 80%. As questões de pesquisa. O TF-DF é a melhor extração de feature com o SVM. O algoritmo da solução, meu Deus, está abrindo tudo aqui. O algoritmo para resolver o problema é o SVM. A configuração foi identificada, está lá nos experimentos, e a acurácia média esperada é de 62%, mais de 62%. Aqui ocorre o mesmo fenômeno que aconteceu lá na versão 1. A gente faz os testes com o conjunto de dados. No caso aqui, na fase de demonstração, usou-se 340 mil exemplos para treinar e 45 mil exemplos para fazer a validação, isso na fase de avaliação. Chegou-se a 62% de acurácia esperada. Na hora que eu for colocar o Application Router em produção, eu não vou usar este treinamento.
eu vou pegar todos os 385 mil exemplos e vou treinar a configuração de hiperparâmetros do classificador que eu cheguei com todos esses dados. Então, é de se esperar que a acurácia seja maior. Até porque existe uma diferença de tempo e de tipo de linguagem que está sendo utilizada em cada um dos pedidos, que é mais evidente desses 340 para os 385. Essa diferença de 45 mil pedidos, ela é basicamente de pedidos mais recentes. Então, tende a ter um vocabulário mais diferente. Quando eu usar esses textos para treinar, essa diferença tende a diminuir, a ser diluída, pelo menos. Comparando com o trabalho de mestrado lá de Portugal, só para relembrar, o F1 Score, no caso do Application Router versão 2, é estimado em 64%, e foi atingido um F1 Score com o BERT de 63%. Então, a gente está batendo aquela configuração lá. Mas vale destacar o seguinte, o trabalho que foi feito lá no mestrado, ele trabalhou com classificação IPC. Ele não usou o símbolo inteiro, ele usou só até a classe, então era a seção mais a classe. Isso gera um conjunto de mais ou menos 124 classes, e a gente aqui está trabalhando com 19 classes, então é uma ordem de grandeza diferente aí, o tipo de classificação. Mas, como referência, é interessante. Bom, limitações do que foi feito. O conjunto de dados é sensível à atualização da IPC. Então, o INPI faz reclassificações, por exemplo. A última reclassificação que foi feita foi de 2018, porém, existem classificações feitas lá que foram em 2019 até 2021. Então, existe uma parte dos pedidos que estão lá classificados que estão usando uma classificação de 2021 ao invés de usar a classificação de 2019, que foi a tabela que eu utilizei para fazer a distribuição dos pedidos. Para efeito de experiência aqui, de pesquisa, isso não é muito relevante, mas é muito relevante na hora de eu colocar a aplicação para funcionar na vida prática, né? Então, é preciso tomar cuidado com isso e ter certeza de que a tabela de mapeamento ela está correta com a classificação que está sendo utilizada no conjunto de dados. Para eu gerar o conjunto de dados, eu dependo que o INPI continue fornecendo essa tabela de mapeamento. E a tentativa de treinamento do BERT Large, ela aconteceu, só que eu não tinha recursos para fazer isso. Eu tentei usar o Google Colab, o Pro até, mas uma GPU só não foi suficiente para fazer aquilo funcionar bem. E aí eu não continuei. Porque para fazer todos esses experimentos, só para vocês terem uma ideia, eu usei o Google Cloud Platform e já botei R$1.000 aí do meu dinheiro para ficar 15 dias rodando ininterruptamente lá para fazer teste. Alguns experimentos levaram dias rodando. Bom, só para encerrar, o ciclo 1 tinha a ideia de ter certeza de que com bibliotecas abertas eu conseguia mais de 30% de acurácia. No final das contas, eu acabei aprendendo Python, Scikit-learn, Panda, NLTK e consegui uma acurácia de 56%. No ciclo 2, a ideia era usar evidências para fazer escolhas que levassem a uma acurácia melhor. Foram 7 experimentos com 20 variáveis em cada um e mais de 2.200 medições. A conclusão é que tanto o Multilayer Perceptron, quanto o SVM, quanto o BERT, eles têm uma acurácia semelhante, com uma vantagem, no caso aqui dos nossos dados, para o SVM. A melhor acurácia que eu consegui foi 65%, e isso foi com SVM mais TF-DF. E o SVM com TF-DF funcionou melhor que o MLP e o BERT. Tá? Isso, para esse conjunto de dados, é sempre bom frisar. Especificamente, pedidos de patentes em português, nesse caso, português Brasil. E espera-se um aumento de pelo menos 10% na performance quando eu puser em funcionamento o Falcon Heavy da versão 2. O trabalho de pesquisa termina aqui, a dissertação termina aqui, o mestrado está terminando aqui,
mas o produto, o Application Router 2, ainda vai ser colocado para funcionar. Então, na linha do tempo, a gente tinha essa quantidade de azul aqui fora da diagonal, passou para uma quantidade um pouquinho menor de azul na diagonal e estamos deixando cada vez menos azul. Aqui ainda tem coisas a serem feitas. Vale destacar também que está presente sempre um certo quadrado aqui, né? Isso aqui são duas áreas que trabalham com patente. Eu cheguei a usar a expressão a mesma coisa, mas mandaram eu me corrigir, não trabalham com a mesma coisa. São fármacos, mas são fármacos diferentes. Mas o texto se confunde. Então, há uma certa confusão entre classificar como uma área ou a outra entre elas mesmas. É por isso que a gente está vendo um certo quadrado ali, que é foco para trabalho futuro. Então, no futuro, testar o BERT-LARD, estudar a combinação de vários algoritmos. Eu aqui estou usando o SVM para classificar todas as classes. Talvez valha a pena usar o SVM para uma e usar o Multilayer Perceptron para outra. A combinação de algoritmos pode trazer resultados bons. Treinar o BERT utilizando os dados do INPI, afinal de contas, é um conjunto de palavras, um vocabulário que tende a ser diferente do padrão. Existe a possibilidade de usar heurística e ferramentas automáticas para ajustar os hiperparâmetros. Aqui a busca foi uma busca, eu gerei valores de hiperparâmetro e testei cada um desses valores. A heurística permite que eu ache um valor ótimo para isso. Isso não foi feito. Implantar solução de treinamento recorrente. O modelo eu preciso treinar manualmente cada modelo. Talvez seja possível implementar um fluxo constante de retreinamento. E outra coisa é estudar outras features que podem estar disponíveis lá na RPI. Eu só usei texto e título e resumo. Tem lá quem depositou, tem o país de depósito, isso pode ajudar a separar alguns conflitos de distribuição. E outra coisa é aperfeiçoar o conjunto de dados. Isso aqui é só uma apresentação de como está distribuído em anos, né, no tempo, como estão distribuídas os exemplos que estão lá no INPI BR versão 5, que tem os mais de 380 mil exemplos. Então, a gente tem dado lá de 92 até 2021. Isso aqui eu estou levando em consideração a data de classificação daquele pedido. Eu não estou levando em consideração a data de depósito daquele pedido. Os depósitos são bem para trás disso daí. Bom, eu falei tudo que eu precisava falar. Tem bastante coisa ainda que pode ser dita, mas não dá tempo e eu certamente já estourei o meu tempo também. Ok. Tá gravando. Obrigado, Rafael. Estourou o tempo, sim, mas acho que o maior impacto foi do quanto tempo que parou, né? Tem que anotar aqui a hora que acabou, desculpa. Deu um total aí de 1 hora e 3 minutos. Então, provavelmente os 10 minutos aí foram a gravação. Então agora eu vou fazer aqui, vou parar a gravação para a gente ter a gravação da apresentação e vou abrir outra gravação para trabalhar a pergunta da banca, tá? Então só um segundo, parando a gravação.